Olá, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar então mais uma aula aqui, semana 12. Então a gente vai agora para a nossa 12ª semana, né? E essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto bem legal, que é a regra de três, né? Regra de três, para quem nunca ouviu falar, é um procedimento matemático, eu posso chamar assim, que a gente tem três valores e aí a gente vai precisar descobrir o quarto valor, tá? Então, usando três valores que a gente conhece, a gente vai tentar descobrir o quarto valor. Tudo bem? Então, essa é a ideia da regra de três. É sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. E assim, a ideia é, eu apresento o tema um pouquinho para vocês e a gente aprofunda o estudo fazendo exemplos, fazendo alguns exemplos práticos para a gente compreender melhor como é que isso funciona, né? Para ajudar a gente na aula aí, o seu Madruga vai ficar dando as dicas, tá? Então ele é o personagem de hoje aí que a gente vai utilizar. Tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar. Sim, estamos tá ouvindo bem. suave. Perfeito. Então vamos nessa. Bom, primeira coisa, como eu tinha dito para vocês, a partir de agora eu vou dar 2 pontos extras para quem participar de todas as minhas aulas a partir de agora, não é? Então, se vocês participarem das aulas a partir de agora até o final do bimestre, eu vou dar para vocês 2 pontos no final, na nota final, ok? Então, para vocês conseguirem esses 2 pontos, para eu saber quem está presente na aula, porque eu não vou conseguir decorar o nome de todo mundo, aí vai funcionar o seguinte: se vocês estiverem usando o computador e quiserem escanear o código usando o celular, vocês já vão ser direcionados para a página que vocês vão precisar registrar a presença. É só pôr a turma e o nome. Conseguindo usar o celular e usar o QR Code, eu vou colocar no chat o link. É só clicar no link também que você é direcionado para a página. É só pôr a turma e colocar o nome lá que você também já consegue. Tranquilo? Deixa eu colocar então no chat isso para vocês aqui. Vamos ver se vocês já conseguem responder para mim. Ô, professor. Ó, então tá no chat. Oi. Eu vou sair aqui rapidinho. Pode falar, Iago. Vou sair rapidinho que meu celular tá 15%. Vou fazer pelo computador, tá bom? Tranquilo, não tem problema não. Aí é só entrar no link depois e colocar a presença. Tá bom? Quem não conseguir, pessoal, me avisa que daí eu auxilio. Tá bom? Vou voltar aqui para o QR Code. Então, vou deixar um minutinho aqui para vocês verem. Oi? Eu já acessei, já peguei o celular da minha Não mãe. deu para ouvir quem falou. Perfeito. Aí, ó, os outros, deem uma olhadinha aí, ver se vocês conseguem, por favor, para já ficar registrado aí a presença de vocês. Pode, é só entrar no link e já marcar a presença lá. Já marquei a minha. Vou aguardar aqui um minutinho para vocês fazerem isso, beleza? Ótimo. Já fiz a minha. Não tá aparecendo para mim o link, não. Tá no chat. Mensagem chamada. Isso. Ó, o link tá no chat. Câmera do celular, você lê esse código que está na tela e aí você já consegue também. Se por acaso alguém tentar agora e não conseguir, só me avisa quem não conseguiu, que eu anoto o nome e depois eu salvo lá, tá? A gente não perder muito tempo, aí se tentar, não conseguiu, me avisa que daí eu entro lá e coloco a presença para vocês depois, tá bom? Eu coloquei 2 vezes aqui o meu. Vamos seguir então, pessoal? Estão me ouvindo direitinho? 2 vezes? Tá bom, não tem problema não. Depois eu tiro lá. Tá bom? Então vamos seguir? Bora. Quem não conseguir, depois aí me avisa que daí eu coloco lá. Tá bom? Então esse foi o primeiro tópico. Então vamos falar sobre regra de três.
Parece que está um pouquinho lento aí, né? Já trocou o slide? Já estão vendo o sorriso do seu Madruga? Sim. 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 Beleza. Bom, então, a gente vai falar um pouquinho sobre regra de 3. O que a gente vai usar como método? A gente vai usar situações, problemas fáceis, bem simples, para vocês entenderem, e aí, com os problemas que eu for mostrando, eu vou explicando direitinho o assunto para vocês, né? Não é difícil, mas precisa prestar muita atenção hoje, porque tem alguns detalhes que são fundamentais para vocês não errarem na hora de responder as perguntas. Tranquilo? Então, vamos lá. Para começar, vamos entender um pouquinho sobre a história da regra de 3, né? Então, tem um documento, que é um papiro, na verdade, muito antigo, que ele é de 1650 anos antes de Cristo. Esse papiro, ele ainda existe, né? Ele está exposto num museu. Esse papiro é como se fosse o caderno dos antigos, né? Então, eles registravam coisas da matemática nesses cadernos, nesses livros, e guardavam. Então, isso está conservado até hoje, está no museu, e nesse papiro, ó, 1650 anos antes de Cristo, já se tinha registros do uso da regra de 3 pelos egípcios. Então, os egípcios, lá muitos e muitos anos atrás, já utilizavam esse assunto que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, não foi o professor de matemática aqui, eu que criei isso. Isso já é de muito tempo atrás e por isso que a gente estuda, tá bom? Então, é um assunto importante e que já tem aí sua aplicação feita já há muitos e muitos anos atrás, tá? Então, isso aqui entra só a título de curiosidade para vocês. Para vocês, a gente tem dois tipos de regra de 3, tá? A gente tem a regra de 3 simples, que é a que a gente vai estudar na aula de hoje, e a gente tem a regra de 3 composta, que vai ser o tema da nossa próxima semana, tá? Então, nessa semana a gente vai tratar das regras de 3 simples, na semana que vem a gente retoma falando das regras de 3 compostas. Para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Foi o que eu já disse, né? Se a gente sabe 3 valores e quer descobrir o quarto, usando esses 3, a gente vai conseguir descobrir, tá bom? Então, devemos, portanto, determinar o valor a partir dos 3 já conhecidos, né? Então, bem simples. Aí, ó, a regra de 3 simples relaciona 2 grandezas diferentes através de uma proporcionalidade, ok? Entre elas, você lembra que já estudamos sobre isso? A gente já falou sobre coisas proporcionais, não falamos? Quem lembra? Quem já ouviu esse termo aí? Não precisa lembrar do assunto, mas já ouviram o termo, concordam comigo? Sim ou não? Sim. O termo sim. A gente já leu isso Sim. mesmo, só que eu não lembro mais. É. É que a memória Ó, é tipo então, tem Alzheimer, pessoa. a grosso modo aqui, mas a grosso modo, para vocês terem uma ideia do que é proporcionalidade, é mais ou menos assim, ó. Pensa no seguinte, pensa numa pessoa que tem bem pouco dinheiro, né? Ela vai conseguir comprar poucas coisas, concordam? Agora, pensa uma pessoa muito rica, ela consegue comprar muitas e muitas coisas, concordam comigo? Então, a quantidade de coisas que você compra é proporcional ao dinheiro que você tem. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais coisas você compra. Então, essa é a ideia de proporcionalidade, entendeu? É mais ou menos isso. É a mesma coisa da gente pensar no Christian, né? Ou no Cauã. Quanto mais velho o Cauã fica, mais feio ele vai se tornando. Então, quanto mais idade, mais feio. É mais ou menos essa a ideia de proporcionalidade. Então, é isso. Proporcionalidade é a gente comparar 2 coisas, né? A gente pode comparar qualquer 2 coisas, né? Eu usei o exemplo aqui do dinheiro e do comprar. Quer dizer, quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu compro. Então, a gente está comparando dinheiro com compras. Mas a gente pode comparar muitas outras coisas, tá? Enfim, quanto mais dias, mais idade,
né? Tudo isso a gente pode comparar. A gente pode pensar o seguinte, quanto mais horas se passam aí no Vila Gilda, mais vezes a luz pisca, que é o que está acontecendo aí nos últimos dias. Então, Caraca, eu estou sempre comparando duas coisas para chegar num valor aí. Então, proporcionalidade é isso, é comparar duas coisas diferentes. Essa é a ideia. Aí tem o Godines aí com a cara de dúvida, né, de que não está entendendo quase nada, mas na verdade ele tá. Sim, essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que é isso, para a gente entender um pouquinho? Grandezas diretamente proporcionais é assim, quando uma coisa aumenta, a outra aumenta também, que é o caso do dinheiro, né? Quanto mais dinheiro eu tenho, mais coisas eu compro, por exemplo. Concordam? É um fato. Então, quanto mais coisas eu tenho, quanto mais dinheiro eu tenho, mais coisas eu compro. Então, conforme uma coisa aumenta, a outra aumenta também. Mas a gente pode ter outra situação, ó. Por exemplo, imagina que eu estou atrasado e eu estou indo para a escola. Saio de casa atrasado e estou indo para a escola, né? Quanto mais rápido eu andar, menos tempo eu vou gastar. Vocês concordam? Quanto maior for a minha velocidade indo para a escola, menos tempo eu vou gastar para chegar. Então, conforme eu aumento a velocidade, diminui o tempo que eu gasto. Aí já são coisas inversamente proporcionais, tá? Por quê? Conforme uma cresce, a outra diminui. Entenderam essa ideia, pessoal? Me deem um ok aí, Sim. por favor. Então, essa é a ideia de grandezas diretamente proporcionais e a ideia de grandezas inversamente proporcionais. Se as duas sobem, são grandezas diretas. Se uma sobe e a outra diminui, aí são grandezas inversas. Ok? Então, a gente precisa ter claro essa ideia agora aí. entendi. Ótimo. Vamos lá. Próxima coisa aqui, ó. Perfeito. Então, vamos ver alguns exemplos. O Madrugão aí já ficou até feliz. Vamos lá, vamos para alguns exemplos. Primeiro exemplo, como eu disse para vocês, o jeito mais fácil da gente aprender é usando exemplos. Então, o primeiro exemplo fala assim para a gente, ó. Com 600 gramas de farinha de trigo, eu e meu irmão fizemos 50 biscoitos. Quantos biscoitos poderemos fazer com 1.800 gramas de trigo? Então, vamos pensar agora aqui se é grandeza direta ou se é grandeza inversa. Quanto mais farinha de trigo eu tenho, eu consigo fazer mais biscoitos ou menos biscoitos, pessoal? Mais biscoitos. Mais biscoito. Mais biscoito. Exatamente. Ou seja, conforme aumenta a quantidade de farinha, aumenta também a quantidade de biscoitos. Então, são grandezas diretamente proporcionais nesse caso. Ok? Ficou clara a ideia? Acho que sim, né? Uhum. Então, vamos pensar na resolução disso. Como que a gente resolve essa situação? Então, vamos pegar aqui, ó, a solução. Ó, primeiro, vamos organizar os dados da questão em uma tabela, separando as grandezas. Então, quais são as grandezas? A gente estava falando da quantidade de trigo, né? De quantos gramas de trigo eu tinha. E a gente falava também da quantidade de biscoitos. Então, eu estou comparando a quantidade de farinha de trigo e a quantidade de biscoitos. Então, vejam, deem uma olhadinha aqui, ó. Com 600 gramas de trigo, eu consigo produzir, ó, 50 biscoitos. E com 1.800 gramas, eu vou conseguir produzir quantos biscoitos? Ora, a interrogação quer dizer o quê? Que eu ainda não sei a resposta, é o que eu quero descobrir. E se a gente observar, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3 valores e preciso descobrir o quarto valor. Perceberam? Então, nós temos aqui, é claro, uma regra de 3, porque nós temos 3 valores e precisamos descobrir o quarto. Ficou claro, né? Tá simples de entender até aqui. Bom, pensando nisso, ó, vamos observar aqui, ó. Na tabela, utilizamos o x
para representar o valor desconhecido que descobriremos com a regra de 3 simples. Mas antes, precisamos saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Na verdade, a gente já conversou sobre isso e já chegou à conclusão de que elas são grandezas diretamente proporcionais, porque a quantidade de trigo aumenta, a quantidade de biscoitos também aumenta, né? Aí, ó, para ficar fácil de entender esse processo, a gente pode pensar assim, ó, com 600 gramas de farinha de trigo, então, logicamente, com mais farinha de trigo, produziremos mais biscoitos, a gente já conversou. Então, olha só, aqui as setinhas estão para baixo, mas nada impedia também de elas estarem para cima. Quer dizer, ó, se eu diminuir a quantidade de farinha, o que vai acontecer com os biscoitos? Vai diminuir também. Por isso que as setas estão para baixo, ó. Mas nada impediria também de elas estarem para cima, as duas, porque se eu aumentar a quantidade de farinha, vai aumentar a quantidade de biscoito. Então, olha o que está escrito aqui, ó. As setas, com o mesmo sentido, indicam que as duas grandezas são diretamente proporcionais, que é o que a gente já chegou na conclusão. Bom, agora vamos resolver mesmo de fato o problema, né? Então, vejam, aqui a gente tem o seguinte, ó, com 600 gramas, eu vou anotar aqui, ó, com 600 gramas, eu consigo produzir 50 biscoitos, não é isso? Eu quero saber quantos biscoitos eu produzo com 1.800 gramas. Eu não sei, eu chamo de X. Não foi assim que estava escrito lá? Ótimo. Feito isso, pessoal, agora é a parte mais fácil da coisa aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver onde é que está a letra. A letra está aqui, concordam? E aí eu vou fazer um processo bem simples, ó. Eu vou fazer um traço, um risco, onde está a linha e a coluna da letra. Opa, eu apaguei tudo. Deixa eu fazer de novo. Esqueci já os números. 650 biscoitos. 1.800 e X. A letra está aqui, ó. Agora eu faço o seguinte. Eu vou fazer um traço, um risco, na linha e na coluna onde está a letra. A letra está aqui, concordam? Eu vou fazer um risco na linha, ó. Risquei a linha, estão vendo? E vou fazer a mesma coisa na coluna, vou riscar a coluna. Ok? Aí, para resolver, funciona assim, ó. Eu escrevo a letra X, passo um traço de fração, e aí é simples, ó. Todo mundo que eu risquei fica na parte de cima. E quem eu não risquei fica na parte de baixo. Eu risquei, então, o 1.800 e risquei também o 50. E eu não risquei o 600. Tudo bem até aqui, gente? Estão acompanhando? Sim. Sim. Muito bem. Agora é continha, tá, gente? Multiplicação e divisão. Então, é 1.800 vezes 50 e o resultado dividido por 600. Só que daí a gente tem um mecanismo para ajudar a fazer o cálculo. Qual é o mecanismo? Eu posso observar quantos zeros eu tenho embaixo, quantos zeros eu tenho em cima e cortar. A gente viu isso na aula de porcentagem, vocês lembram? Pois é. Então, eu vou cortar aqui, ó. Aqui eu tenho 2 zeros, tá vendo? Ó? Eu posso fazer isso com os 2 zeros aqui de baixo. Então, cortei 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Sobrou quem agora? Sobrou o 18, o 50 e o 6. Não é? Sobrou 18, 50 e 6. Vou até anotar aqui para vocês. 18, 50 e o 6. E aí, para deixar mais fácil ainda, você pode muito bem aqui, se for o caso, tá, gente? Fazer 18 vezes 50 e pegar o resultado e dividir por 6. Não tem problema nenhum. Vou até fazer para vocês, ó. Ó, 18 vezes 50. É continha aqui agora. 0 vezes 8 é 0. 0 vezes 1 é 0.
5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9, deu 90. Passo um traço. 0, 0 e o 9 aqui. Ok? E aí agora eu pego esse resultado e divido por 6, não é isso? Dividindo por 6, ó. 6 vezes 1 é 6, vai sobrar 3. Desce o 0. Aí 6 vezes 5 dá 30. Aí vai ficar 30 menos 30 que dá 0 aqui. Desce o 0, vai dar 150. Ok? Ou seja, dá para fazer 150 biscoitos. Só que, ó, a gente poderia evitar todos esses cálculos fazendo o seguinte, ó. Tá vendo o 18 e o 6? Estão observando o 18 e o 6 aqui embaixo, ó? 18 está aqui e o 6 está aqui. Quanto que é 18 dividido por 6? 3. Concordam que é 3? Então, Sim. se eu pegar esses dois aqui, vai dar 3. Quanto que é 3 vezes 50? Peraí. 150. 150. Ah, tá, eu tinha visto dividido, não vi vezes. É vezes. Tá? Então, a gente poderia simplificar os cálculos fazendo esse processo. Ah, professor, mas eu prefiro fazer a conta desse jeito aí que foi feito, dessa forma, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. Das duas maneiras, deu 150. Ou seja, com 1.800 gramas de farinha, dá para fazer 150 biscoitos. Ok? Então, essa é a resposta. Então, a regra de 3 serve para a gente resolver esse tipo de problema, esse tipo de situação. Tá? Vamos tentar deixar isso mais claro fazendo mais exemplos, tá? É o primeiro, no primeiro exemplo a gente sempre fica mais confuso. Mas aí, com o passar dos exemplos, fazendo mais cálculos, treinando mais, a gente vai aprendendo, vai ficando mais fácil. Isso é tudo na vida, tá? Tudo que a gente faz mais vezes, a gente tem a tendência de fazer melhor e de fazer mais fácil. Tá? Então, vamos para o próximo. O exemplo 2 aqui, ó. Vou ler para vocês. Com uma velocidade de 80 km por hora, um carro faz um percurso em 50 minutos. Então, se ele tiver a 80 km por hora, ele demora 50 minutos para percorrer uma determinada distância. Se a velocidade aumentar para 100 km por hora, quanto tempo ele levará para fazer o mesmo percurso? Olha o que acontece aqui, ó. Ele estava a 80 e ele gastava 50 minutos. Agora ele aumentou a velocidade. Quer dizer que ele vai gastar mais tempo ou menos tempo, gente? Vai gastar menos tempo. Menos tempo. Menos tempo. A tendência é que ele faça o percurso mais rápido, gastando menos minutos, tá? Mas vamos ver melhor isso aqui na frente, né? Então, primeiro, a gente organiza os dados. Primeira situação. Então, a 80 km por hora, ele demora 50 minutos. E a 100 km por hora, quanto tempo ele vai demorar? Eu chamo de X porque eu ainda não sei. Tudo bem? Vamos seguir aqui, ó. Bom, comparando as grandezas, observamos que, aumentando-se a velocidade, o tempo para fazer o mesmo percurso será menor. Foi o que a gente acabou de pensar e de concluir, concordam? Se ele aumenta a velocidade, o tempo diminui. Então, vocês concordam comigo que esse resultado aqui, ó, esse X que a gente vai procurar, ele vai ser menor do que 50? Todo mundo concorda? Uhum. Sim, porque senão não tem sentido, né? Ele aumentou a velocidade e vai gastar 55 minutos, por exemplo? Claro que não. Ele vai chegar mais rápido. Então, ó, logo, se uma grandeza cresce enquanto a outra diminui, elas são inversamente proporcionais, tá? Então, agora a gente está falando de coisas que são inversamente proporcionais. Aí, ó, vejam as setas. Estão vendo as setas? As setas estão em sentidos opostos, ou seja, conforme a velocidade aumenta, o tempo diminui, né? Foi o que a gente concluiu.
Aí dei uma olhada, agora vamos resolver o problema. Ele estava a 80 km por hora, vou até colocar aqui. 80 km por hora, e ele gastava quanto tempo? 50 minutos. Agora, ele está a 100 km por hora. Ele vai gastar menos, só que eu ainda não sei quantos minutos são. Ok? Não sei. Eu vou ter que descobrir. Só que agora, pessoal, tem um detalhe. Quando a gente tiver grandezas que são inversamente proporcionais, que é o caso aqui, o nome já nos dá uma pista. São inversamente proporcionais, quer dizer que para resolver, a gente vai ter que inverter. A gente vai ter que inverter alguma coisa. Como assim, professor? Eu vou anotar os números aqui embaixo de novo, ó. 80, o 100, ok? E aqui do lado eu vou colocar o 50 e o x, só que eu vou fazer uma inversão. Olha o que eu estou fazendo, ó. O que eu fiz, gente? Eu inverti, ó. Coloquei o x em cima e o 50 embaixo, porque eu estou falando de grandezas inversamente proporcionais. Então, toda vez que for coisas inversas, eu faço esse processo aqui, ó. Eu pego o número que estava em cima e ponho embaixo, e ponho o que estava embaixo em cima. Tá vendo? Eu faço a inversão. Coloco ao contrário. Entenderam? Perceberam isso? Entenderam? Sim. E aí, Sim. agora, para resolver, eu faço da mesma forma que a gente resolveu o exemplo anterior. Eu acho a letra, que está aqui, ó, e aí eu vou riscar a linha e a coluna dessa letra. Linha, coluna. E aí, todo mundo que eu risquei fica em cima. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar dessa forma. O 80 e o 50. E embaixo vai ficar o número 100, porque foi o número que eu não risquei. Aí pode ser que tenha alguém que me pergunte o seguinte: professor, e se eu colocar o contrário? Ao invés de colocar 80 e 50, eu colocar 50 e 80. Tem problema? Não tem. Porque na multiplicação, tanto faz a ordem, tá? O resultado nunca altera. Então, se você colocar o 50 primeiro, para depois colocar o 80, não vai fazer nenhuma diferença, tá? Aí agora é só resolver. Vejam, eu tenho 2 zeros aqui em cima, ó, estão vendo? Eu posso cancelar com 2 zeros aqui de baixo. Sobrou o 8, o 5 e o 1. Quanto que é 8 vezes 5? 40. 40. Dividido para 1, 40. 40. Então, ele vai gastar 40 minutos agora. Diminuiu, concordam? Ele gastava 50 minutos, agora, andando a 100 km por hora, ele gasta só 40 minutos. 10 minutos a Professor. menos. Pode falar, Richard. Manda o link aí no chat pro Luiz colocar. Pra Tá ele no colocar comecinho. presença. Tá no comecinho. Deixa eu copiar de novo aqui. Tá, pera só um pouquinho, tá? Deixa eu pegar aqui. Ó, o Christian já mandou. Obrigado, Christian. É só clicar no link. Quem entrou depois, pessoal, aproveitando, clica no link e que você vai ser direcionado para a página para você registrar a sua presença. O Luiz colocou aqui, professor, desculpa, tô chegando agora na aula. Será que você pode dar uma resumida, por favor? Claro, Luiz. Então, a gente está falando de regra de 3, né, que é um procedimento matemático que a gente utiliza para resolver problemas, que consiste no seguinte: a gente tem 3 valores conhecidos e precisa descobrir o quarto, tá? Então, a gente está fazendo exemplos. Eu já fiz 2 exemplos. Eu fiz um exemplo que a gente falou aqui, ó,
do, dos, da quantidade de farinha de trigo e com relação à quantidade de biscoitos. E a gente fez um segundo exemplo agora, que era a respeito da velocidade de um carro. Que quanto mais rápido o carro tá, menos tempo a gente gasta para percorrer um percurso, tá? Aí, Luiz, e os outros que entraram depois. Presta atenção agora no exemplo 3, que o procedimento que a gente está usando para resolver é sempre o mesmo, tá? Então, essa questão aqui a gente acabou de responder, que deu 40 minutos. Então, vamos para o exemplo 3. Ó. Olha o que diz o exemplo 3. Tá? Vamos dar uma olhadinha. No exemplo 3, fala assim, ó. Eduardo comprou 3 camisas e pagou R$ 120. Quanto ele pagaria se comprasse 5 camisas do mesmo tipo e preço? Então, vejam bem, aqui não está dizendo quanto que custa cada uma das camisas, tá? Mas está dizendo para a gente que 3 camisas custam 120, né? Tem muitas possibilidades aí. Pode ser que você tenha uma camisa mais cara e outras 2 mais baratas. Pode ser que as 3 tenham o mesmo preço. A gente não sabe exatamente. Mas a gente sabe que as 3 juntas dão 120. Então, se ele comprar 3 camisas, 120. Para ficar mais fácil de entender o processo aqui, pessoal, vamos imaginar que que todas as camisas tenham o mesmo preço. Tá? Então, comprando 3 camisas, 2 camisas a mais. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar essas informações. Olha lá, ó. O preço é R$ 120. Se ele comprar 5 camisas, aí eu não sei exatamente o preço ainda. Por isso que eu estou chamando de X, ó, tá? Se as camisas são do mesmo tipo e preço, então comprando mais camisas, ele vai pagar mais. Concordam com isso, pessoal? Sim. Quanto mais camisas ele compra, mais dinheiro ele gasta, né? Então, a gente está falando aqui de grandezas diretas ou inversas? Diretas. Direto. Quem me responde? Grandezas diretas. Por quê? Quanto mais aumenta a quantidade de camisas, mais aumenta o preço. Então, conforme cresce as camisas, cresce também o preço, ok? Ou seja, o preço não, o valor gasto, né? Mais camisas, mais se gasta. É assim que funcionam diretamente proporcionais. Colocamos as setas com o mesmo sentido, pois são grandezas diretamente proporcionais. Então, podem observar, né? Conforme uma coisa cresce, a outra cresce também. A mesma coisa o contrário. Se ele, por acaso, comprasse menos camisas, ele iria gastar menos. Isso é óbvio, ok? Então, vamos seguir, ó. Então, agora vamos resolver. Então, se ele comprou 3 camisas, comprando 3 camisas, ele gasta 150, não foi isso? Aliás, 150 não. 120, né, gente? Desculpa. Deixa eu arrumar aqui. 120. Então, comprou 3 camisas, gastou 120. Ele quer comprar 5. A gente não sabe, a gente chama de X. Como são grandezas diretas, a gente não precisa inverter, lembra? Só vai precisar inverter se forem grandezas inversas. Então, a gente marca o X, ó, marquei o X, tá vendo? E vou riscar a linha e a coluna. Risquei a linha, risquei a coluna. Estão vendo? Estão vendo aí, gente? Sim. Legal. Então, ó, Sim. risquei a linha e a coluna, então vai ficar assim, ó. X igual. Passo um traço. Eita, que traço torto. Passo um traço. Aí, ó, todo mundo que eu risquei fica na parte de cima. Então, os 5 e os 120 vão ficar na parte superior. Então, 5
vezes 120. Ok? 5 vezes 120 na parte de cima. E na parte de baixo, quem que vai sobrar? 3. O 3. O 3. Tudo bem? Sim. Isso. Então vamos lá, ó. Vamos resolver isso. Dá para eu cancelar alguém aqui? Tem 0 em cima e 0 embaixo? Não. Não. Não tem, né? Mas Não. dá para a gente Não. simplificar Não. esse processo sim, ó. Dá para eu pegar o 120. Dá para eu pegar o 120 e dividir por 3. Quanto que é 120 dividido por 3? Quem consegue me falar, pessoal? 40. 40, 40, 40. Isso. 40. Então ficou 5 vezes 40. E aí é simples demais de fazer, né? 5 vezes 40 é só você fazer 5 vezes 4. Quanto que é 5 vezes 4? 20. 20. E acrescentar um zero, porque era 40. Ou seja, ele vai gastar quanto? 200. 200. 200 reais. R$ 200. Duzentinho, Então, duzentinho. para comprar 3 camisas, ele gasta 120. Para comprar 5, ele gasta 200. Entendeu? Esse é o processo. Vamos para mais uma? Bora. Olha o exemplo 4 agora. Olha lá. A mulher tá quebrando a pedra, sei lá o que é isso aí. Enfim, vamos lá. Exemplo 4. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então era assim, ó. Tinha uma equipe, tinha 8 pessoas trabalhando. Aliás, uma equipe, não diz quantos eram. Diz que eram uma equipe e eles trabalhavam todo dia 8 horas. E demoraram 20 dias para fazer o serviço. Só que agora, ó, eles vão trabalhar só 5 horas por dia. Vai demorar mais tempo ou menos tempo para fazer a obra, pessoal? Faz tempo. Mas tem. Isso. Então, conforme vai diminuir as horas de trabalho, vai aumentar os dias. Ok? Diminuiu as horas Ok. e aumentou os dias. Então, a gente está falando de grandezas diretas ou inversas? Inversos. Isso aí, grandezas Não tem um inversas. jeito de Ou saída seja, diretas ou inversas, velho. é assim, ó, presta atenção, Cauã, um pouquinho, ó. Grandeza direta, você vai sempre pensar assim, ó, se uma aumenta e a outra aumenta também, aí é grandeza direta. Se uma aumenta e a outra diminui, aí são grandezas inversas. Beleza. Entendeu? Você pega, por Ô, exemplo, uma professor, torneira. no, Oi. no exemplo passado, se não precisa simplificar, vai dar o mesmo resultado simplificando? Se você não simplificar, dá o mesmo. Aqui você fala, né? Se você não É, isso mesmo. simplificar, dá o mesmo. Se você fazer 120 vezes 5, vai dar metade de 1.200, vai dar 600. 600 dividido por 3 vai dar 200. Dá na mesma. Ah, entendi, valeu. Tranquilo? Então, voltando à ideia do que o Cauã tinha questionado aí, né? Do diretamente e inversamente. Grandezas diretas, quando uma coisa aumenta, a outra aumenta também. Quando uma coisa diminui, a outra diminui também, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente pensar um pouquinho. Imagina uma torneira que está pingando, sabe aquelas torneiras que fica pingando? Tá ligado? Passa 1 hora, você deixa ela lá. Aí ela vai pingar vai encher um copo. Se ficar pingando o dia inteiro, vai encher mais de um copo ou menos de um copo? Ou seja, quanto mais tempo a torneira fica pingando, mais copos ela consegue encher. Ou seja, mais tempo aberta, mais copos. Então, uma coisa cresceu, a outra cresceu também.
Entendeu? Entendi. Agora, você tem situações que conforme uma coisa cresce, a outra diminui. Que a gente pode pensar no tempo, né? Que foi o caso lá daquele exercício. Quanto mais rápido o carro foi, menos tempo demorou para percorrer o trajeto. Então, aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Aí são inversas, porque uma está crescendo e a outra está diminuindo. Entendeu? Entendi. Então, essa é a ideia. Então, aqui nessa situação, ó, o que está diminuindo? A quantidade de horas trabalhadas. Então, os operários trabalhavam 8 horas. Agora, eles estão trabalhando só 5. Então, diminuiu as horas. Só que, em compensação, eles vão demorar mais dias para terminar o serviço. Então, diminuiu as horas e aumentou os dias de serviço. Ok? Diminui a hora, aumenta o serviço. Então, são grandezas inversas nesse caso. Né? Que é o que nós temos aqui. Ó. Diminuindo o número de horas trabalhadas por dia, o prazo de término aumenta. Logo, as grandezas são inversamente proporcionais. Por quê? Conforme uma aumenta, a outra diminui. Vejam as setas, né? Uma seta está para cima e a outra seta está para baixo. E aí está organizada a informação aqui, ó. O 8, com 8 horas trabalhadas, são 20 dias. E com 5 horas trabalhadas, vai ser mais de 20 ou menos de 20? Mais de 20. Mais. Opa, Mais. mais de 20, né, Mais. gente? Mais de 20. Mais de 20. Isso, diminuiu a quantidade de horas, vai aumentar o tempo para terminar. Tranquilo? Então vamos olhar aqui, vamos resolver essa questão. Então, trabalhando 8 horas, não foi isso? Tá travando um pouco a voz. Eles gastaram Tá 20 dando dias. trabalho. Tá travando um pouquinho? Sim. Ó, deixa eu dar um tempinho. Melhorou, pessoal? Tá back agora. Voltou ou ainda tá Agora travando? sim. Mais suave, mais suave. Melhorou. Tava aqui pensando que era meu Wi-Fi. Não, então, beleza, me avisa. Se falhar de novo, vocês me dizem que daí eu vou mais devagar. Então, ó, trabalhando 8 horas, são 20 dias. Trabalhando 5 horas, são X, não sei ainda. X dias. Tá um pouquinho lento mesmo, né? O que eu escrevo demora um pouquinho para aparecer para vocês aí, provavelmente. Bom, então aqui são grandezas inversamente proporcionais, não são? O que a gente tem que fazer? Tem que colocar o X em cima. X em cima e 20 Colocar o embaixo. X em cima e o 20 embaixo. Exatamente. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó. O 8, o 5, e aí agora eu troco, ó. Coloco o X em cima e o 20 embaixo. Inverti. E aí agora eu vejo onde é que está a letra, que é o X, risco a linha e risco a coluna. Aí como é que vai ficar agora? X igual. Aí nós vamos ter aqui, ó, o 8, o 20 em cima e o 5 embaixo, que foi quem eu não risquei. Agora é só fazer a continha, né, pessoal? Aí você pode ou simplificar ou fazer direto. Vou simplificar para ficar mais fácil, ó. Quanto que é 20 dividido para 5? 4. Cara, eu 4. tava falando mutado, 4. velho. Então, ó, 8 vezes... Sobrou 4. 8 vezes 4 vai dar 32. Tudo bem, ó?
Tá com o áudio aberto aí, ó. Fecha um pouquinho aí, porque a gente tá escutando o jogo rolando aí, ó. Quem tá jogando? É Brasil e Peru, certeza. Não tá rolando ainda não. Então, ó. Foram necessários aí, nesse caso, 32 dias. Então, se diminuir para 5 horas por dia, eles vão gastar 32 dias, ou seja, 12 dias a mais para terminar aí a obra. Perceberam? Entenderam a ideia? Sim, entendi. Sim. Sim. Deixa eu ver se agora tem mais exemplo. Ó, agora vocês que vão tentar fazer para mim uma, tá? Eu vou dar uns minutinhos, vocês tentam, daí eu resolvo junto com vocês. Conhecer? Combinado? Pega um papel aí, uma caneta, um Vou lápis ter que subir pra pegar meu caderno lá em cima. e faz pra gente aí, ó. Vou ler pra vocês. Uma bebe 3 copos de água a cada 2 horas. Se ela passar acordada 16 horas por dia, quantos copos de água ela beberá neste período? Cada 2 horas, a pessoa bebe 3 copos. E depois de 16 horas, quantos copos ela vai beber? Posso falar? Eu acho que você É Essa é a direto. pergunta aí para vocês. Isso aí é direto. Tá bom? Vocês ouviram ou falhou, gente? Pode. Ouvi. Já sabe a resposta, Christian? Dá uma seguradinha aí. Daqui a pouco você fala pra gente, beleza? Isso. São grandes. Mais água a pessoa vai beber, né? Legal? Então, deixa eu passar aqui. Aqui é a resolução. Daqui a pouco a gente resolve. Então, pensa um pouquinho aí, ó. Vamos lá, pensa rápido aí pra gente não gastar muito tempo. Estão tentando, pessoal? Tô, peraí, pessoal. Não, acabei de pegar o caderno aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui meus participantes. Tem 11. Vamos lá. Tá com a gente, Ana? Tá tentando fazer? Tá quietinha hoje? Ah, entendi, Ana. A internet hoje não tá ajudando muito mesmo, tá difícil mesmo. Mas, enfim, tomara que na gravação não fique falhado. Eu acho que tá todo mundo, a maioria me ouvindo bem. Aí, Eu professor, acredito que tem o a problema é resposta mais já. da internet. Legal, então vamos responder, pessoal? Aí quem não conseguiu terminar, não tem problema. A gente vai pensar junto agora aqui, tá legal? Então, ó, ele diz aqui, ó,
que a cada 2 horas a pessoa bebe 3 copos. Então, ó, em 2 horas, a pessoa bebe 3 copos. Peraí, deixa eu pegar minha borracha aqui. E aí tá perguntando quanto que ela vai beber se ela ficar 16 horas acordada. Eu não sei, é X, né? Então, como são grandezas diretas, eu não vou precisar inverter nada. Eu só vou achar o X, riscar a linha e a coluna. Risco a linha, risco a coluna aqui, ó. Então, quem que eu risquei? Então, vai ficar X igual. Opa. X igual 3 vezes 16 dividido para 2, né? Aqui, pessoal, a gente pode simplificar também. 16 dividido para Poxa, a voz agora dele lagou. Foi só pra mim? 2 dá 8. Professor, você tá muito lagado. Poxa. 8, né? Concorda? Professor, travou muito na hora que você Professor? explicou. Espera aí, deixa eu ver. Voltei, gente? Ficou bom agora? Voltou, ficou suave agora. Tá travando um pouquinho ainda. Ficou suave. É, mas dá pra entender. A internet tá péssima. Deixa eu sair do celular para ver se melhora. Melhorou mais agora, gente? Me avisa, por favor. É. Eita. Melhorou. Eu acho que sim. Sim. Ó, Fala aí, professor. vou escrevendo aqui, tá? Oi, tô... Ok? Ixi, lagou tudo, não deu pra entender não. Nem a voz saiu agora. Vou entender, professor. Nem a voz saiu. Caraca, internet de padoca, hein, mano? Difícil, viu? Internet de padaria. Tá ruim, né, gente? Ó, deixa eu fazer um Agora tá processo aqui, normal. deixa eu ver se melhora, tá? É, porque Agora agora melhorou eu um parei de compartilhar a melhorou, tela, daí eu acho que ficou bom. Foi mesmo. Ele melhora. Né? Vamos ver, eu vou tentar de novo, tá? Tentar voltar para a tela. E aí vocês me falem. Dá para ver? Dá para ouvir? Tá ótimo. Dá. Sim, agora Agora dá. Agora melhorou. Agora vai. Beleza. Então, ó, 3 vezes 8 vai dar quanto? Eita, 24, caraca, eu falei mutado, velho. 24. Opa, mudar até a cor aqui. Ou seja, a pessoa vai beber 24 copos de água. Tranquilo, gente? Tá com a tabuada Ouviram lá dentro? bem? Sim. Não, tô com a tabuada do lado Ó, não. vamos nessa. Vamos para essa última aqui, questão 2. Pedro precisa ler alguns livros para o vestibular e notou que em 3 horas de leitura conseguiu ler 70 páginas. Caso ele mantenha esse mesmo ritmo, quantas páginas ele conseguirá ler em um período de 6 horas? Então, em 3 horas ele leu 70 páginas. Essa eu vou fazer com vocês. 3 horas, 70 páginas. Aí pergunta aqui, ó. Quantas páginas ele conseguirá ler? Quantas páginas ele conseguirá ler em 6 horas? Então, foram 3 horas para 70 páginas. Agora são 6 horas. Aí pergunta quantas páginas ele vai conseguir ler. Então, é grandeza direta ou inversa, pessoal? Direto. 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 Direto.
direta, né? Quanto mais horas, mais páginas, é óbvio. Então, o X está aqui, eu vou marcar a linha e a coluna. Quem que eu risquei? Então, ficou aqui, ó, 70, o 6 e o 3 embaixo. Aí, ó, dá para dividir. 6 dividido para 3 dá quanto, gente? 2. 2. 70 vezes 2. 2, 140. Concordam? Ih, travou. Sim. Sim, Sim. concordo. Então, ó, 70 vezes 2, 140 páginas ele vai conseguir ler. Tranquilo? Ih, travou mesmo. Tranquilo. Caraca, travou só pra mim? Sim. É, só Caraca. Só pra você, Cão. Pra mim tá de boa. Daí, gente, ó, tá travando muito, né? Acho que tá perdendo um pouco a qualidade. A gente tá perdendo muito tempo. Tem mais um problema para responder, mas daí esse daqui a gente não faz. Acho que já deu para entender um pouquinho, tá bom? Vamos deixar. Esse era o último exemplo. Para a gente não ficar nesse trava-trava aí, a gente para por aqui, tá? Faltava só um exemplo. Vou parar de compartilhar a tela aqui, que fica bem mais leve, ó. Tá? Deu para entender o assunto, pessoal? Mesmo com a dificuldade aí da internet hoje? Agora eu fiquei triste, a minha net que Deu. travou agora. Sim, sim. Deu pra entender, professor. É aquilo, né? Tem dias Deu pra entender tem dias que a internet não vai colaborar mesmo. Mas a gente insiste e tenta mesmo assim. Tá bom? Bom, então, acho que finalizamos, tá? O tema da semana é esse. As questões vão ser baseadas nessa ideia que eu acabei de conversar com vocês. E aí vocês vão tentando. Qualquer dúvida, antes de responder o formulário, me manda pergunta, me escreve pergunta lá no chat, na tarefa, que eu respondo vocês, tá bom? Combinado? Beleza. Combinado. Combinado. Gente, então, ó, obrigado aí pela companhia, obrigado aí pela paciência de ter aguentado aí os erros e as falhas da internet. Tomara que na nossa próxima aula a internet esteja melhor e a luz não fique falhando aí no bairro de vocês. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado Professor, mesmo.